Olá, seja bem-vindo a mais um Nexus Podcast. Nós estamos aqui muito felizes que você também está aí desse outro lado, podendo estar acompanhando conosco esses episódios que têm assim abençoado muito as nossas vidas e eu espero também que tenha abençoado a sua. Eu sou a Elise, apresentadora, seminarista. Estou aqui ao lado do meu marido, Edson. Olá, mais uma vez, é um prazer a gente estar junto aqui esse momento. Como eles falou, Edson Lacerda, esposo da Elise, também seminarista, estamos aí na reta final, enquanto você assiste esse podcast. A gente está muito feliz hoje, Elise, por dois motivos. Primeiro, fazendo uma conta rápida, e eu gosto de números, contando as visualizações até aqui, a gente já superou mais de 4.000 visualizações nos Que nossos vídeos. lindo! Então a gente não pode passar esse número sem primeiro agradecer ao Senhor e agradecer a cada um que tem correspondido, tem assistido, tem compartilhado, e a gente vê nos comentários que, de alguma forma, o conteúdo que a gente está trazendo tem sido abençoador, né, para as pessoas e para as famílias. E aí a gente trouxe uma pessoa bem querida, né, Elisa? É Fala aí. verdade. Nós trouxemos alguém muito especial para nós. Você já viu aí, né, na capa do nosso vídeo. E eu vou deixar ela se apresentar também, essa pastora querida do nosso Pastora coração. Cláudia. Isso. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa junto com vocês, para juntos compartilharmos, né, aquilo que Deus tem feito na minha vida e que Deus pode também fazer na vida de outras mulheres. Eu sou da Igreja Congregacional em Parque Fluminense. Meu pastor é o André Nascimento. Sou casada com o homem mais lindo desse mundo, pastor Sandro Ribeiro, e tenho 2 filhos lindos, Gabriel e Daniel. Estou como presidente da primeira Federação de Mulheres, da 23ª Associação de Igrejas, e trabalho na minha igreja como professora da escola dominical, e por incrível que pareça, eu também sou líder do grupo das senhoras de dança da minha igreja, que é uma Legal. delícia É dançar como verdade. coroinhas. E eu já tive a oportunidade de ver vocês, né, ali naquele momento que nós estávamos na reunião da associação, né, da União Feminina, e foi muito bonito. A gente estava ali comentando, né, quem estava sentado ali, né, não só assistindo, porque a gente nesse momento também está prestando o nosso culto a Deus. E ali naquele momento a gente vendo como que era assim inspirador ver, né, toda aquela movimentação e ali e adoração, né? E foi Isso. muito bonito. A gente ficou ali todo mundo impactado, falando isso aí, os jovens com vergonha de fazer e as Não, é senhoras, um tapa na né? cara, né? Isso aí, as senhoras Sem louvando mão. ao Senhor, expressando louvor e adoração através dos seus corpos, né? É É isso verdade. aí. Não, foi muito, muito bonito mesmo. Podemos começar? Porque eu gosto dessa Podemos. A hora. Elisa sempre prepara umas perguntas assim secretas. Bom, então vamos começar. A gente, né, queria pedir que você começasse dizendo como é que foi a sua conversão, como é que se deu, né, esse conhecer Jesus, como é que começou a tua trajetória na caminhada cristã. Então, quando a minha mãe se converteu ao Senhor Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Era uma menina. E a minha mãe se converteu através de uma amiga dela, vizinha, que morava na nossa rua, a irmã Dalva Finamore Lopes. Ela convidou a minha mãe para ir à igreja e minha mãe aceitou Jesus como salvador da vida dela. Eu tinha 7 anos de idade. Aos 12 anos, me decidi a passar pelas águas e assim me tornando, né, membro da igreja Assembleia de Deus, na rua Joaquim Ottoni, número 210, bairro Senhor do Bonfim, Duque de Caxias. Nossa, que bom, né? A memória tá ativa aqui. Só Mas faltou foi o CEP. Olha assim, mas foi ontem, né? Tem nem muito tempo para lembrar, porque Não, não foi tem ontem, não, né? foi ontem. E é muito. Foi impactante para você esse momento de batismo ali? Foi algo que você estava querendo muito? Como é que foi esse momento ali do batismo que você entendeu assim, eu preciso me batizar? Então, eu
congregava, né, nesta igreja, perdão, eu congregava na igreja, quando minha mãe aceitou Jesus, né, na Rua da Mina. E depois que eu fui congregar na Rua Joaquim Ottoni, que era na rua onde eu morava mesmo. E lá eu tomei essa decisão de passar pelas águas, né? Então, ardeu no meu coração esse desejo. Eu entendia que eu me batizando, eu estaria selando um compromisso, uma responsabilidade com Deus. Eu entendia que o batismo, né, seria um divisor de águas, que verdadeiramente, né, passamos pelas águas e há verdadeiramente um divisor, né, em nossas vidas. E eu tomei essa decisão com 12 anos de idade. Eu entendia que eu precisava ter um compromisso, uma responsabilidade com Deus. E então, assim foi. E até hoje, louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, que me encontro na presença do Senhor. Nunca tive vontade de parar, nem de desistir, nem de olhar para trás. A cada dia prossigo para o alvo que é Cristo. Que bênção, né? Quem conhece a pastora Cláudia sabe que é verdade, né? É verdade. Porque ela tem uma pilha Duracell, todo mundo sabe que ela não para, é uma espoleta, né? É verdade. E a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, aí a gente falava que eu e Elise entramos no seminário juntos, né? E agora estamos aí na reta final, enquanto você assiste esse vídeo. E a pastora Cláudia tem uma questão interessante, que é como que ela chegou a essa questão de pastora Cláudia, né? Como que isso chegou até você, né? Compartilha um pouquinho. Então, eu tenho 2 mulheres na minha vida que foram, né, minha inspiração. A minha mãe, ela deixou um legado muito forte para mim, muito grande na minha vida. Uma mulher que veio de uma família humilde, sem estudo. A minha mãe estudou só até a 3ª série. Mas a minha mãe na igreja, ela tinha liderança. A minha mãe era aquela mulher da mesa de oração. Mas na mesa de oração, ela que liderava. Então, todos os lugares que ela chegava, ela liderava. E isso foi plantado em mim, né? Essa disponibilidade que minha mãe tinha para fazer a obra. E o meu pai não era evangélico. A minha mãe ia para a escola dominical, a minha mãe ia para a consagração, a minha mãe ia para os cultos. E no mesmo tempo que ela fazia a obra de Deus, a nossa casa sempre impecável. O meu pai, no dia de domingo, o almoço tinha que ser às 12 horas. E isso não impedia a minha mãe de estar na escola dominical. E hoje eu ajo como a minha mãe. O meu almoço de domingo eu começo a fazer ele no sábado, para que às 12 horas do domingo a minha família já esteja almoçando. Então eu vi isso como uma liderança. Então meu pai não tinha de que reclamar que minha mãe foi para a igreja, que minha mãe era da igreja, porque ela fazia tudo no horário certo e no tempo certo. E a mãe era uma mulher de fé. O que não existia, ela nos ensinava a trazer existência em nome do Senhor Jesus. Então, isso, assim, me fez ser quem eu sou hoje, uma mulher de fé. Passamos por dias, assim, difíceis, que ela dizia, vamos orar. Eu me lembro uma vez que ela acordou a gente para a consagração. E meu pai estava desempregado, uma dificuldade. Nós fomos para a consagração. No final da consagração, uma visitante da igreja foi dar a paz do Senhor à minha mãe e deixou um dinheiro na mão da minha mãe. Ela não conhecia. Quando ela chegou em casa e falou, está vendo como é bom a gente orar? Eu tenho dinheiro agora para fazer compra. Se a gente tivesse ficado em casa dormindo, não tinha dinheiro. Então, eu vi a fé dela, sabe? Ela dizia assim para a gente, aqui ninguém deita como um cão e levanta como um cachorro. Vamos orar para dormir. E na hora de levantar, olha, já oraram para agradecer
a noite de sono e agradecer pelo dia. E numa dessas noites, o meu irmão era pequeno, nem sabia falar direito. Ele orou: Jesus, eu quero comer cocoto de chocolate, que era biscoito de chocolate. Quando acabamos Esse de... seu irmão, né? Meu irmão caçula. E quando a gente acabou de orar, minha mãe estava chorando, porque ela não tinha dinheiro para comprar biscoito de chocolate. Mas a minha mãe era diarista. Ela foi fazer a diária dela, mas o pagamento era de 15 em 15 dias. Não era dia do pagamento. Mas quando ela finalizou, me lembro como se fosse hoje, gente. O nome do doutor era doutor Niltinho. Ela fazia uma diária no consultório dentário desse doutor. Ela disse que quando ela estava saindo, ele falou assim: Márcia, peraí, toma um dinheiro para você comprar um biscoito para as crianças. Quando ela chegou em casa, o que ela falou? Eu não falo para vocês que vale a pena orar. Olha o biscoito de chocolate que o Jonas pediu ontem a Jesus. Então, a fé que eu tenho em Deus hoje, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, tudo, vamos orar. Ela resolvia tudo na base da oração. E é assim que eu resolvo a minha vida hoje também, na base da oração. E tem a irmã Dalva Finamore Lopes, que ela é esposa do pastor Sebastião Lopes, que foi meu pastor. A irmã Dalva, ela pregava, a irmã Dalva, ela fazia palestra, e eu sonhava em pregar como a irmã Dalva pregava. Ela foi muito amiga da minha mãe, e hoje ela é minha amiga, uma pessoa assim que eu levo no meu coração, que eu tenho um amor e um carinho. E ela me ensinou muito nessa vida, não somente como ser uma mulher cristã, mas como ser também uma dona de casa, uma esposa, uma mãe, né? Quantas vezes parei com ela para reclamar de algumas coisas e ela sempre me deu uma palavra de ensinamento e acolhimento. Que bênção, né? A gente fala que o ministério pastoral ele tem a ver com cuidado, né? E tem a ver. É isso Esse aí. cuidado começa dentro do nosso lar, como você falou, e muitas das vezes a gente busca algum espelho, né? A gente, como você falou, a gente tem uma pessoa que a gente olha e fala assim: caramba, queria pregar igual ele, queria fazer igual ele. E aí tem uma coisa interessante que hoje nós estamos numa denominação congregacional, nós não temos pastora na denominação congregacional. Mas você tem uma história interessante que você veio anterior à denominação congregacional, você vem de uma outra denominação e teve uma coisa que a gente ficou curioso de entender como que isso ocorreu, que é uma história que você fala que no seminário, quando seu esposo entrou, a denominação entendia que só podia entrar o casal, né? Exatamente. E aí, por coincidência, como a gente entrou junto, né? Eu acho que foi um planejamento de Deus, mas não foi uma coisa assim tão intencional e direcionada. Mas por que vocês entraram juntos, né? Qual era a visão, o entendimento? Olha, no meu coração e no coração do Sandro, já ardia, né, esse desejo de cuidarmos de vida, de trabalharmos para o Senhor, que nós trabalhávamos juntos na obra do Senhor. E quando teve a proposta do Sandro ir para o seminário, a denominação que eu era no momento, abria um parênteses. Só pode fazer o seminário o casal. E no momento eu nem pensava, né, em fazer o seminário. Mas por causa dessa proposta da nossa denominação, eu fui para o seminário também. E me apaixonei. Gostei. É bom, né? Recomenda? Recomendo. Olha, você que tem vontade de fazer um seminário, vá fazer. Vale a pena. A gente cresce. E muito, né? E muito, né? A gente deixa de só ouvir, mas a gente passa a estudar e selecionar, né, o nosso alimento espiritual. Nem tudo que nós ouvimos, nós vamos nos alimentar, porque
absorvermos novos entendimentos, né? Os nossos olhos se abrem, nós aprendemos como estudar a palavra, né? Separar de cada contexto, cada tempo, né? Cada época que foi escrito, para que povo foi escrito, para que possamos, né, reproduzir sobre as nossas vidas hoje. Então, vale a pena fazer um seminário. E assim, após o seminário, nós fomos sagrados, né, a pastores. Ficamos um bom tempo nessa denominação, quando o Sandro decidiu mudar de denominação. Aí fomos paquerar a Nova Vida. Aí ficamos lá, paqueramos, mas não saiu namoro. Aí fomos paquerar a Igreja Batista. Ficamos lá, marcamos até com o pastor um momento, né, um momento pastoral para conversar, mas não deu namoro. Aí um dia, o Sandro, que já conhecia a Igreja Congregacional de Bom Sucesso, porque ele fazia um curso chamado Rever, um curso de cura interior, falou, olha, domingo que vem vamos todos na Igreja Congregacional. Eu falei, mas eu não quero ir lá, porque eu não gosto de ir naquela parte lá de Bom Sucesso. Não, mas nós vamos. Gente, fui. Foi amor à primeira vista. Amei a Igreja Congregacional de Bom Sucesso, que eu trago no meu coração até hoje. Chegando lá, eu sabia que a denominação não tinha pastora, então eu entendia que lá eu seria a irmã Cláudia. Com muito amor, com muita alegria, eu queria ficar lá na Igreja Congregacional de Bom Sucesso, porque eu tive uma recepção maravilhosa, né? Já dorme no Senhor, a irmã Delita foi uma senhora muito simpática quando a gente chegou e nos cativou. Então, eu quis ficar lá, né? Congregamos lá, fui presidente da União Feminina, depois eu fui presidente da Federação também de Mulheres, da primeira Associação de Igrejas Congregacionais. E o pastor Euribes, né, Viana, o pastor, ele que me ensinou o congregacionalismo, foi a minha primeira experiência, foi lá. Ele fez uma reunião de membro, pediu para eu e Sandro não participarmos. E nessa reunião de membro, ele falou que eu era pastora, que a nossa denominação não tinha pastora, mas na Igreja Congregacional de Bom Sucesso, a partir daquele dia, teria uma pastora, pastora Cláudia. Quando eu cheguei no culto à noite, as pessoas me chamando de pastora. Eu falei, pastora? Porque eu não falei para eles. Aí eu perguntei, né, à irmã, por que você está me chamando de pastora? Ah, porque hoje na reunião de membro, o pastor Uribes falou que agora nós temos uma pastora, que é a senhora. Aí eu fiquei até admirada. E assim eu comecei a visitar as outras igrejas, né, da nossa denominação, e daqui a pouco, pastora Cláudia para lá, pastora Cláudia para cá. Fui convidada para pregar no culto de aniversário da União Feminina, na IEC Pauliceia. Eu fiquei encantada, e é por isso que eu sou apaixonada pelo pastor Ezequiel. Eu não o conhecia. Acabei de pregar, passaram a palavra para ele fazer o momento final. Ele orou e me convidou a dar a bênção apostólica. Eu fiquei assim, gente, que lindo! Né? E eu dei a bênção. Aquilo marcou a sua vida, marcou, né? a minha vida. Né? Eu me senti assim, muito acolhida pelo pastor Ezequiel. Na primeira vez que eu estive naquela igreja, eu não o conhecia. E ele me convidou a dar a bênção apostólica. E nesse dia eu pensei assim, não importa por onde eu andar, aqui hoje foi confirmado o meu ministério. Eu sou pastora. Que lindo, lindo, lindo. Nossa. Bonita a história, né? Fiquei aqui até emocionada também. Eu falo com a Elisa, no primeiro podcast, a gente fez a abertura com o meu sogro, o pastor Ezequiel. E aí eu falei acerca da habilidade que ele tem de lidar com temas delicados, né, Elisa? É verdade. A gente falou um pouco sobre isso e o quão ele consegue fazer isso de forma tão respeitosa,
porque eu tenho certeza que ele é um pastor já sênior, vamos dizer assim, dentro do grupo de pastores da nossa denominação, uma pessoa que tem um profundo respeito e toda uma trajetória dentro da denominação. E eu fico surpreso assim sempre a cada dia com a habilidade que ele tem de conduzir de forma muito respeitosa, mas de valorizar a pessoa e valorizar o filho e a filha, que acima de qualquer título, acima de qualquer autoridade, eu falo que o maior título que a gente poderia ter é ser chamado de filho de Deus, né? Às vezes, quem está nos ouvindo pode pensar assim: é muito bonito, mas eu não tenho um chamado pastoral, e às vezes sentir menor, não sei, mas eu penso dessa forma que é importante, como a pastora falou, a gente estudar, a gente buscar, porque a única coisa que a gente quer com isso é fazer mais e melhor. Exatamente. E com isso a gente aprende, uma das coisas que a gente mais aprende é a como não atrapalhar. Exatamente. Dentro de toda a trajetória, a gente fala assim: Deus é Deus. Você abrir a Bíblia, você lê a palavra, a palavra do Senhor ela é viva, eficaz, ela vai produzir o efeito. Por que a gente estuda tanto? Querido, é só com uma função, é para você não atrapalhar. Porque às vezes a gente fala coisas que não deveria, a gente interpreta uma coisa errada que não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, é só para você não atrapalhar. Mas ainda que você não tenha um título de pastor, ou não tenha entende, né, que não tem esse chamado, e não está errado. Eu admiro também, por outro lado, muito o avô da Elise, o presbítero Raimundo. Ele foi um cara que aprendeu a ler com a Bíblia. Então, ele não frequentou escola e é um homem super inteligente, um homem que tem uma trajetória assim, fantástica dentro da nossa denominação e dentro do reino de Deus. Eu tive a oportunidade de morar com ele por um bom período, enquanto ele foi casado com a minha mãe. E até hoje eu tenho um profundo respeito por ele, uma profunda admiração por tudo que ele construiu. E por eu ver grandes coisas que Deus fez na vida dele, no evangelho, na caminhada cristã, um homem de profunda intimidade com Deus, um homem de oração, enfim, de muitas histórias que é uma figura bem conhecida, e não entrou numa academia, no sentido de fazer uma faculdade, mas ele aprendeu a ler com a Bíblia, é uma outra história, e o maior título que eu posso ter, que é a Elise, que é a pastora Cláudia, que o Sr. Raimundo, é o título de sermos filhos. E aí não tem maior, não tem menor. Aí tem funções dentro do reino que são diferentes. Exatamente. E o interessante é que se você tem a oportunidade, né, de fazer o estudo, de ter um estudo, é você poder fazer jus, né? Se Deus está te dando essa oportunidade, aproveite a oportunidade de estar estudando. Mas se não teve essa oportunidade, né, no caso do meu avô, ele não tem, né, como antigamente a gente falava o primeiro grau, né? Ainda não tem nem isso completo, então nem alfabetizado ele era. Então, assim, ele tem dificuldade de ler qualquer outra coisa que não seja a Bíblia, de tanto que ele queria muito ler a Bíblia. Então, ele realmente aprendeu a ler com a Bíblia. E eu queria só puxar um gancho aqui falando sobre o que a pastora Cláudia estava falando, que o que me tocou muito aqui, né, porque eu tenho também vamos dizer assim, um chamado que está ligado à palavra, está ligado ao cuidado, né, com as ovelhas da casa do Senhor. Quando eu falo com Deus, Deus sempre me diz que Ele me chamou para os da casa de Israel, para estar cuidando, para passar a palavra dEle. Então, o meu chamado, eu me sinto muito, eu falo assim, é um espelho também para mim, né? A pastora Cláudia fala assim, como é importante, né? E dentro da própria seminário, foi muitas vezes eu falei que eu fiz essa pergunta várias vezes para vários professores. Toda vez que chegava um professor novo, eu falava assim, pesquisa de campo. Aí eu começava, olha, e as mulheres que têm um chamado para pegar, para fazer, porque a pregação da palavra, todo esse cuidado, eu hoje, dentro da igreja, exerço a função de diaconisa, mas o diaconato ele, né, é direcionado ao serviço, né, a estender aos pobres, aos órfãos, viúvas, a essa questão mais social e o cuidado no serviço. E justamente o diaconato foi criado para que quem se dedica à palavra possa fazer isso sem se dedicar a isso e divida, né, a atenção do seu ministério. E eu me sinto assim,
só cumprindo o protocolo de ser diaconisa, porque não existe uma função que caiba para o que eu sinto de ministério dentro da própria denominação. E assim, os pastores foram cada um, né, dizendo a sua maneira, e hoje em dia, o que trouxe no meu coração muita paz foi uma fala que disse assim, todo sistema, né, humano, que as nossas denominações, elas são sistemas humanos, né? A gente precisa de uma forma de organização. Então a gente se organiza, aí uns são batistas, outros, né, congregacionais, assembleianos, e aí vai várias e várias denominações, sempre vai ter alguma falha, porque somos nós tentando seguir o modelo perfeito que Jesus deixou. Então, ali o pastor falava assim para mim, né, que sempre vai ter um ponto que não vai ser tão adequado, mas que nada disso impede que a gente exerça os ministérios que Deus nos deu, porque se Deus nos deu, Ele vai, né, nos dar essa oportunidade também para que nós coloquemos isso. E assim como a pastora Cláudia tem falado, nós temos essas oportunidades, né? Eu, graças a Deus, não posso reclamar de nada. Dentro da minha igreja, né, a igreja da Paulicéia, que ela falou que foi tão bem recebida, eu também me sinto muito bem acolhida, consigo estar ali pregando. Outras igrejas, tanto congregacionais ou fora da denominação, sempre me acolheram muito bem com a questão da pregação, com a questão do cuidado ali nesse sentido. E eu penso que é dessa forma, assim, sem rótulo, sem, né, querer cargos, mas exercendo aquele dom e o ministério que Deus nos deu, né? Acho que essa que é o mais importante, é a gente fazer jus a um dom que Deus nos deu, né? Não enterrar o talento. Exatamente. Eu, a cada dia, quando eu tenho oportunidade para pregar, para ensinar, né? Quando eu estou na direção de um culto, né? Fazendo algo, né? Dentro da igreja, ao finalizar, eu sempre tenho a confirmação de Deus. Não é que Deus confirmou o trabalho das minhas mãos? Então eu louvo o Senhor. Mesmo a nossa denominação não tendo pastora, por todas as igrejas que eu já fui visitar congregacional, eu sempre fui muito acolhida. E nesse acolhimento, eu ouvi a resposta de Deus. Olha eu confirmando o teu ministério. Sabe, de chegar numa igreja congregacional e sentar lá na galeria, quietinha. Daqui a pouco vem alguém, olha, o pastor convidou a senhora para sentar lá no púlpito. Aí é a senhora. Aí eu sentava lá no púlpito. Então eu via Deus confirmando o meu ministério mais uma vez. Quando há uma oração que é convocada os pastores, eu fico sentada no meu lugar. Aí, quem está lá na direção nessa convocação, me chama, pastora Cláudia, a senhora também. Eu vejo mais uma vez a confirmação de Deus. Porque se não chamar meu nome, eu não vou. Mas se chamar o meu nome, eu vou. Na igreja que eu estou congregando agora, Igreja Parque, lá no Parque Fluminense, né? O meu pastor, gente, meu pastor é uma benção na minha vida. Meu pastor André Nascimento. Ele me dá também, sabe, um acolhimento como pastora. Ele, a cada dia também, aprova, né, o trabalho das minhas mãos. E eu não vejo somente ele aprovando, eu vejo Deus, mais uma vez, aprovando o trabalho das minhas mãos. E cuidar de vidas é abrir mão de si mesmo, né? E eu faço isso com prazer. As pessoas falam, olha, eu desligo meu celular para dormir. Eu falo, olha, pode me ligar a qualquer hora. Porque quando a gente quer socorro, não tem hora certa. E um bom amigo, ele deixa você chamar ele a qualquer momento, né? E é isso que nós, que fomos chamados para abençoar vidas, que além do título pastor, pastora, nós precisamos sermos amigos, companheiros, parceiros, né? Andarmos lado a lado. É a empatia, nos colocar no lugar do outro. Não porque nós somos melhores, nós temos também as nossas fragilidades. Nós temos os nossos medos, nós temos as nossas enfermidades, nós temos as nossas frustrações, mas eu não sei por quê. Um dia Deus olhou para nós
e nos concedeu, né, esse dom da liderança. Esse dom de pegarmos algo para fazermos e sermos bem-sucedidos. Quem pode explicar isso? Só Deus, porque vem de Deus. Os nossos dons não tem como nós irmos numa partilheira e comprar. Eu vou comprar aqui o dom do ensinamento, eu vou comprar o dom de ministrar louvor, vou comprar o dom do ministrar a palavra, de ser professora da escola dominical. Não tem como comprar isso. Vem de Deus. E nós, como homens e mulheres que queremos exercer o nosso ministério com excelência, nós buscamos o quê? O conhecimento. Nós estudamos para nos aperfeiçoarmos para a obra de Deus. É muito bonito, né? Porque é como você falou, assim, para cada chamado que uma pessoa tem, aonde ela estiver ali no centro da vontade de Deus, ela vai ter o favor de Deus, né? Então, em alguns momentos, a gente se espelha em alguém, a gente quer ser como aquela pessoa, mas às vezes aquele não é os planos de Deus, né? E a gente não consegue lograr êxito, ou então tudo que a gente faz ali, para a gente conseguir atravessar o rio é com muito sacrifício. E, por outro lado, quando a gente sente uma paz no coração e a gente está fazendo algo que está no centro da vontade de Deus, a gente está exatamente a favor da correnteza. E aí a coisa acontece com mais facilidade. E uma coisa que a pastora Cláudia comentou que para mim, assim, é fundamental, na dúvida, a igreja sempre vai ser a confirmação da vontade de Deus, porque eu falo com Elise, aonde eu vou comprar uma madeira para a igreja. Eu entro na madeireira, o dono da madeireira, você é o pastor da igreja? Eu falei, não, não sou o pastor da igreja. Eu vou comprar um parafuso na casa de material de construção. Você é o pastor da igreja? Eu falei, não, eu não sou o pastor da igreja. Eu vou comprar um microfone na loja de instrumentos, falar assim, chegou o pastor da igreja. Aí eu já desisti de não falar que você e por outro lado, a igreja vê em você o chamado pastoral. Isso ela vê por quê? Primeiro porque a igreja ela carrega o Espírito Santo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, ela tem essa intimidade com Deus, então ela tem uma conexão com o mundo espiritual e com o reino e com a cabeça, ela está conectada, então a igreja tem essa confirmação. E quando a gente estava no seminário, teve uma frase que um dos pastores falou, que gravou, quando a gente falou assim, se você estiver na dúvida, seja um chamado missionário, seja um chamado pastoral, se você está na dúvida se é de Deus ou não, tenta fugir. Eu falei assim, porque Jonas estava na dúvida, ele tentou fugir, e aí ele teve a confirmação. Meu Deus! Eu falei assim, se você está na dúvida se você foi chamado por um chamado missionário, por exemplo... uma brincadeira, só para o pessoal não levar isso a sério. Não leva ao pé da letra, né? Mas se você está na dúvida, tenta fugir. Quantas pessoas, às vezes, pode não ter sido a minha história, né, na nossa história aqui, mas às vezes quantas pessoas estão nos ouvindo lá e falam assim, eu vou dar um exemplo, a gente trouxe aqui o da Vila Operária, o pastor Paulo. Aí o pastor Paulo falou assim, eu lutei um bom tempo contra esse chamado, mas assim, em algum momento ele te arrebata, porque... Foi no baile, né? Eu assisti, aí, foi tá no vendo? baile. Aí teve um fato curioso aqui pra gente contrair, né? Quando a gente foi convidando algumas pessoas, aí a gente sempre bate um papo antes nos bastidores para a gente fazer uma seleção do que a gente entende ali. E aí tinha uma coisa interessante, que todo mundo estava convertido no baile, né? Aí a gente trouxe a Márcia, trouxe a Dani, trouxe o pastor Paulo. Aí eu estava falando com eles, assim, tava uma sequência de pessoas que falaram assim, essa turma jovem estava tudo no mesmo lugar, estava tudo no clube dos 500. Tudo no baile. Tudo no mesmo baile. Jesus foi lá, passou e trouxe um monte daquele baile. Eu falei assim, o evangelismo no baile foi um sucesso na época deles, porque hoje está todo mundo na igreja. Glória a Deus, né? Mas outros também foram nascidos e criados no evangelho, acho que cada um tem a sua história, né? É verdade, verdade.
Continuando essa nossa trajetória, né? A gente falando do como a gente se espelhou nessa dupla, vamos dizer assim. Eu e a Elisa, a gente não programou nada. Na verdade, eu compartilhava um pouco com ela o desejo de entrar no seminário, etc. Mas eu fiz a matrícula, ela não falou nada. Não, não vou e tal. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, quando eu cheguei, eu vinha do trabalho, quando eu sentei lá, quem estava lá sentado? Elisa. Surpresa! Eu fiz surpresa para ele. E aí, queridos, eu falo que é uma batalha, né? É uma batalha muito grande essa dedicação, esse tempo que a gente reserva. É extremamente recompensador, mas como é bom dois andarem juntos. Com certeza, gente. Eu era muito preguiçosa. Leitura da Bíblia, estudo. Mas o Sandro sempre gostou de estudar, o Sandro sempre gostou de ler. Não é à toa que ele é professor de história, né? E o Sandro me incentiva muito a estudar. Ele é o meu incentivador. Todos os cursos que eu quero fazer, Sandro, eu quero fazer esse curso, faça. Sandro, eu quero fazer isso, faça. Até então, quando eu decidi também fazer uma faculdade, né? E o Sandro me deu todo o apoio para eu fazer minha faculdade. O Sandro é aquele que sentava para estudar comigo, né? Ele me fazia as perguntas, lia comigo. No período do meu TCC, ele me ajudava muito também a fazer a leitura, para eu entender, porque o momento cruel, né? Fazer TCC, Estamos né? nesse momento. Parece que a gente não sabe palavra nenhuma, né? A gente escreve 3 linhas e repetia que é a mesma palavra, repetia a mesma frase, né? Bem difícil. Mas o Sandro sempre do meu lado, sabe? Me ajudando. E o Sandro também me incentivou muito a amar a palavra de Deus, a querer estudar a palavra de Deus, porque eu vejo o Sandro como um grande pregador. Às vezes eu até brinco, né? Às vezes ele prega alguma coisa, ele conversa comigo lá em casa sobre algum assunto da Bíblia. Daqui a pouco eu estou vendo um grande homem de Deus falando a mesma coisa. E a Sandra falando a mesma coisa do que você falou comigo. Ele, tu tá pensando que eu sou fraco? Ele brinca assim comigo, né? O Sandro também é um parceiro, me ajuda muito a crescer espiritualmente, né? O Sandro é aquele que, quando eu prego, ele escreve o que eu falei. Aí, ó. A gente faz isso também. Quando um acaba de pregar, né? A gente sempre faz vamos dizer assim, a crítica, né? Devolutiva, do né? Isso, devolutiva. Não no sentido de trazer Sim. palavras ruins, né? Mas mostrar assim, Pra ó, gostei desse auxiliar. ponto, gostei disso, desse aqui, ó, poderia melhorar nesse sentido. Exatamente. A gente também faz isso. O Sandro, ele também faz isso comigo. Ele escreve, né, o que eu falei e tal. Olha, você falou isso, mas você faltou completar, né? Isso aqui para ficar mais claro, né? Olha, você pode melhorar. Da outra vez você... O Sandro, ele tem costume, quando a semana que eu vou pregar, ele fica: já estudou? Tu já sabe o que você vai pregar? Aí eu falo: vou pregar sobre isso. Aí ele: fala para mim o que você vai pregar. Prega para mim, né? Então ele me auxilia muito também. Então é muito bom quando o casal cresce juntos. Então eu costumo dizer que a gente cresceu juntos, né? Fomos para o seminário juntos, fomos sagrados juntos e continuo, né, em crescimento, ele também, e juntos, para a glória de Deus, né? E o Sandro, ele apoia muito o meu ministério. Eu costumo brincar que, quando eu sou presidente da União Feminina, ele também é presidente da União Feminina. Como presidente da Federação de Mulheres, ele também é presidente da Federação de Mulheres, porque ele me acompanha, ele fecha comigo, né? Então, isso faz toda a diferença, porque a Bíblia nos ensina, né, o que é crescer, o que é companheirismo, o que é casamento, o que é família no coração de Deus. E assim a gente vai chegar no céu mais fácil, né? É impressionante. Quando a gente fala com... Eu já tive a oportunidade, né, de conversar com alguns jovens que ainda não tinham encontrado o namorado, a namorada, que um dia iriam se casar. E foi justamente isso que eu pude compartilhar, né, com alguns. Eu falava assim: procura alguém que tenha uma caminhada e uma visão como a tua para Deus, né, e para o ministério. Porque
não adianta, como a Edinho já falou aqui em outras vezes, um quer ir para a África cuidar do pessoal lá no continente africano, aí o outro quer ficar aqui em Duque de Caxias. Os planos são Exatamente. esses. Aí eu falei assim, como que esse casal, né, não Fica tem difícil. propósitos em comum, não tem nada. E ser de uma pessoa de Deus é muito importante. Eu fico imaginando como é que seria difícil o Edson ter um chamado pastoral e estar casado com alguém que não fosse, né, uma pessoa que desse a oportunidade para Deus dentro de si. Como que fica isso? Né? Ia ser muito difícil. Eu acho que é até difícil você conseguir chegar a cumprir o teu chamado. Exatamente. Não tem como. Então, assim, esse fato de você estar junto com, né, o seu cônjuge ali, o casal estar junto naquele ministério, às vezes não necessariamente no mesmo, né, ministério, mas em ministérios que conversem, né? Tem que ter algo que tenha um ponto de equilíbrio ali para o casal. Exatamente. A gente está falando de uma situação, de uma faculdade, que na verdade o que ela vai ter o mesmo contexto com várias histórias, que é você abrir mão de um tempo, às vezes um tempo exclusivo da sua família, um tempo exclusivo seu, mas você abrir mão de um tempo precioso, que é o bem mais precioso que a gente tem, é o tempo, em prol do reino. E aí, se você faz isso, independente da área que você está atuando, se você, como a gente tem mulheres que são dedicadas a fazer a culinária, e ali todo evento da igreja ela vai lá, tá cedo, descascando batata, cebola, fazendo aquilo. Ela também está dedicando um tempo, ou seja, ela está ofertando aquele tempo dela ali na obra do Senhor. E a gente sabe que dentro de um contexto familiar, se você tem um marido ou uma esposa que não caminha junto, isso é complicado, né? O parceiro não vai entender em algumas vezes isso, né? Eles falaram assim, nesse contexto que a gente trabalha, estuda, eu falo com ela. A gente estava fazendo umas contas rápidas, assim, se eu for contar no dia útil ali da semana. Esse semestre que a gente está um pouquinho mais folgado do seminário, mas se a gente for contar, se ela não tivesse junto comigo na aula, a gente ficaria 1 hora no dia. Juntos. Então, assim, a jornada de trabalho externo, chega a parte. Aí, como a gente está junto, a gente tem alguma interação ali, mas a gente está no ambiente de aula, mas já, de alguma forma, já está conectado, né? Mas se não, quando a gente termina, quiser 10 horas, a gente vai comer, vai terminar, o dia acabou. E é muito tempo. O importante dentro dessa caminhada enquanto a gente está construindo família, ou quando a gente está pensando em construir família, ou a gente já está dentro de uma família, é a gente pensar o que o outro tem como propósito, o que o outro quer da vida. Essas perguntas parecem ser muito clichês, assim, mas elas precisam ser feitas. Eu falo com a Elisa que antes de a gente formalmente começar a namorar, a gente conversava muito. E quem é da igreja antigo, da Paulicéia, sabe, a gente terminava o culto, a gente ficava conversando. E ali foi despertando esse namoro, mas antes da gente começar oficialmente a namorar, a gente conversava muito. E o que a gente ficava em comum era assim, a nossa história tinha tudo a ver. Era o sentimento que a gente tinha, né? Era que a nossa história tinha tudo a ver. E por outro lado, já teve situações que antes de namorar com a Elise, outras situações, quando batia a porta, eu falei assim, não tem nada a ver. Amém. Não tem nada a ver. E aí, ou seja, isso é importante, porque o casamento é uma escolha tão impactante na nossa vida, né? Mas fica a dica, né? É verdade. Compartilhe o que você quer da vida, né? E conversa e procura saber o que o outro espera, né? Na sua caminhada, né? Exatamente. Eu entendo que quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, né? A palavra de Deus já diz, buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Literalmente, é assim que Deus age em nossas vidas. Hoje eu sou assistente social, mas antes eu era costureira. E um dia eu decidi fazer uma faculdade, onde o Sandro me deu todo apoio. Não, vai fazer a faculdade. E, gente, eu tenho amigas que se formaram comigo, que até hoje não trabalharam dentro da área. E eu, com pouco tempo de formada, eu já fui trabalhar na minha área.
sabe? Já tive minha primeira experiência, foi acho que com 1 ano de formado, já tive minha primeira experiência. E, e eu entendo que tudo vem por causa da minha dedicação a Deus. As portas se abrem ao meu favor porque eu abro o meu coração para a obra de Deus. E esse chamado, né, para o ministério feminino é algo que, às vezes, muitos ainda não entendem, não compreendem. Mas o que mais existe nas igrejas são mulheres que foram chamadas para liderar, que aonde ela bota a mão cresce, prospera, né? Mulheres que verdadeiramente são mulheres que marcam a vida dos outros, porque dão testemunho, né? Eu aprendi que eu não posso dar testemunho de mim, mas o outro sim que tem que dar testemunho, né? E chega até nós testemunho, né? Quando nós pregamos, olha, aquela palavra foi para mim. Olha, você mandou aquele áudio de oração para mim na hora certa. Olha, você me ligou na hora certa. Então a gente vê que Deus trabalha em nossas vidas de forma grandiosa, que é sempre testificando a vontade e o querer dele, que é soberana sobre as nossas vidas, dentro do ministério feminino e dentro da igreja. No meu trabalho, na minha vizinhança. Só para vocês terem ideia, gente, tem 1 ano que eu moro onde eu estou morando. Mas quem está liderando lá no Broco? Sou eu. Já chegou tocando terror, né? Olha assim, já estou eu também, né? Eu sou também a espécie de síndica do lado do meu condomínio Não, o também. Sandro que brinca, olha, você vai ser a síndica do Broco, né? Então, algumas coisas precisam ser organizado, eu que comecei e tal. E chegou um novo vizinho e ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que esse broco aqui é um broco diferenciado. Aí eu falei assim, sabe por quê, Sandro? Porque a gente está morando aqui, não é verdade? Então é isso que tem que acontecer, não somente na vida da mulher, mas na vida do homem, do adolescente, da criança que tem Deus. Aonde a gente chega, a gente tem que marcar aquele território. Não pelos nossos próprios méritos, pelas nossas capacidades, mas porque Deus é conosco. Porque Deus faz essa diferença. A gente vê a dificuldade que ainda existe em muitas denominações, como a nossa, de oficializar a mulher como pastora. Mas dentro da nossa denominação, há missionárias que fazem batismo, fazem casamento no campo, que elas estão no campo sozinha. Elas podem estar na frente de uma igreja no campo missionário, mas não são oficialmente pastora. Né? Eu vejo isso como um embate, né? Como uma barreira do título. Mas que, na realidade, existem muitas mulheres em nossa denominação, em outras denominações, que fazem o papel de pastora, sim. Que trabalham como pastora, sim. Né? Na minha família, tem uma pastora, que agora, né, ela está mais devagar, porque está enferma, que é a minha sogra, pastora Shirley Ribeiro, que também é uma referência para a minha vida. Só para vocês terem ideia, ela morando em Bom Sucesso, a igreja que ela pastoreava era em Venda das Pedras, Itaboraí. Sem carro, ônibus, ia e voltava. Teve um período que meu sogro estava hospitalizado. Ela ficava com ele no hospital o dia todo, depois ia para a igreja, voltava. Que referência, que legado também a minha sogra, sabe, deixou. Não deixou, porque ela está entre nós ainda, mas marcou em minha vida. Marcou em minha vida. Ela levou uma igreja
Eu acho que 35 anos. É porque é a idade do meu filho mais velho. Foi no período, meu filho acho que não tinha um ano ainda, quando ela começou a pastorear essa igreja. Era uma igreja, uma casinha pequenininha, que cresceu na mão de uma mulher. Porque essa denominação reconhece a mulher como pastora. E foi dessa denominação também que eu vim. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque um dia alguém olhou para mim e viu que eu era capaz de ser uma pastora. E eu não sou daquelas pessoas que chegam no lugar dando carteirada, não. Ó, eu sou pastora, né? Eu sou a Cláudia. E no nosso relacionamento, as pessoas vão descobrindo que eu sou a pastora Cláudia. E isso, assim, me traz muita alegria, porque não é o título que me faz ser mulher de Deus. O que me faz ser mulher de Deus, o que me faz ser dedicada à obra de Deus, o que me faz querer cuidar de vida, simplesmente é o desejo que há em mim de trabalhar em prol do reino de Deus. E isso, homem nenhum, ninguém pode roubar de mim. Apagar o título, não me chamar, não me ofende nada em me chamar de Cláudia. E outra coisa é a gente não começa a fazer porque tem qualquer título, né? Todo mundo dentro, cada um dentro da sua área, seja no Ministério de Louvor, seja na cozinha, seja fazendo evangelismo na rua, seja num campo missionário, seja num púlpito, seja liderando uma igreja, seja liderando uma escola dominical de uma classe. A gente não começa a trabalhar porque a gente tem um título, não. Quem faz isso é o mundo. No mundo, para você atuar como engenheiro, primeiro você tem que ser engenheiro. Para você atuar Exatamente. como arquiteto, primeiro você tem que se formar e receber o título. Querido, no reino, se fosse assim, o Senhor ia chamar os discípulos, assim, ó, vinde, larga tudo, vai para o seminário, 4 anos depois eu te encontro. Não, não funciona assim na obra do Verdade. Senhor, né? Primeiro a gente tem um encontro, assim como os discípulos, assim como o Pedro estava lá pescando. Primeiro a gente tem um encontro. E com o encontro, e a gente tem essa paixão por seguir, essa paixão por fazer a obra do Senhor, e simplesmente a gente faz. E aí, óbvio que dentro de cada área a gente busca a capacitação, porque quando a gente aprende um pouco sobre Jesus, a gente aprende. Apesar dos discípulos terem sido sacados assim, larga o peixe, larga a rede e Jesus trazer, mas Jesus investiu tempo em discipular. Ele investiu tempo ali da sua caminhada de parar, de explicar, de estar dentro do templo, abrir as escrituras, explicar. Ou seja, cada um tem a sua história. O ladrão da cruz, ele não teve tempo. Depois de ter o encontro com Jesus, ele não teve tempo de entrar no Sinédrio, ele não teve tempo de se aprofundar nas escrituras, mas quando ele reconheceu quem estava do lado, quem ele era, né? O que o aguardava, o que aguardava aquele que estava ali do lado, ele falou assim, ó, ele fala para o amigo que estava do outro lado, ele fala assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele é Inocente, né? inocente. E aí fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E, ou seja, ele reconhece a soberania, a divindade de Jesus ali, e aí Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo. Então, cada um tem a sua história. Se você tem a oportunidade, independente do que você faz, você precisa buscar o conhecimento, você precisa buscar o tempo para você fazer o melhor. Se Deus te chamou para trabalhar na cozinha, querido, seja o melhor cozinheiro. Vai buscar Exatamente. uma faculdade, vai estudar, vai buscar informação, conhecimento e faça. Se você foi chamado para decorar um ambiente, nós temos uma design aqui de interiores, vai estudar,
entendeu? Vai estudar, vai buscar uma formação, vai se especializar naquilo. Se você foi chamado para cuidar de pessoas dentro de um hospital, vai buscar uma formação, seja ela médica, fisioterapia, enfermagem, qual área que seja. Mas assim, busque fazer o seu melhor, porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente está fazendo para o Senhor, a gente tem que fazer com excelência. E quando a gente tem uma caminhada e uma jornada no Ministério de Louvor, o que a gente vê é uma dificuldade dentro do contexto da música, das pessoas buscarem uma formação de música, as pessoas estudarem. Há uma necessidade, a gente pega ali para fazer, para tampar o buraco. Mas ok, isso às vezes é o início, precisa acontecer assim. Mas quantos depois resolvem parar e estudar? Então, tudo que a gente for fazer para o Senhor, a gente precisa fazer o nosso melhor. Amém. Eu queria puxar o gancho, né, da fala da pastora. Você falou assim, os outros é que tem que dar testemunho da gente, né? Isso. Falei assim, então vamos começar que eu vou dar o testemunho aqui. A gente até conversei em outros podcasts aqui, eu falei que durante algum tempo eu precisei até utilizar medicamentos, porque eu passei por uma situação muito complicada, uma depressão. E naquele momento, né, eu não tinha nenhuma força para ligar, para orar, para falar com alguém. Óbvio que meu marido estava ali o tempo todo, fazia ali todo o cuidado necessário, sempre estava ali me dando suporte e tal. Mas naquele período, algumas pessoas foram levantadas para me mandarem mensagens espontaneamente. Eu não pedi nada a ninguém, né? E uma dessas pessoas foi a pastora Cláudia. Amém. E ela mandava os áudios de oração, né? E ela mandava ali, toda semana ela mandava ali. Ela falou assim, ó, no dia da semana, eu mando o áudio, mas não quer dizer que eu estou orando só esse dia, não. Eu estou orando todos os outros dias. E ela ia mandando os áudios ali, falando e trazendo palavras assim, que batiam especificamente com as minhas necessidades, profundas necessidades naquele momento, que somente uma revelação do Espírito para poder você estar trazendo aquela palavra. E isso é muito importante. Não é da gente, né? A gente sabe que isso é o Senhor que dá essa... Funciona, né? Isso. E quando você falava aquelas palavras através daquelas orações, aquilo fazia muita diferença para mim. Muita diferença. E eu queria dar esse testemunho, porque... É o cuidado, né? A gente está falando que quem tem o ministério de cuidar, ele se importa, ele se preocupa de uma forma diferente. E esse tem tudo a ver com o ministério pastoral, é o ministério do cuidado. É verdade. E eu fiquei muito impressionada com o fato de você ter passado pelo que eu tinha passado. Que no meio dos seus áudios ali, você falava sobre a perda também gestacional ali, né? E aquilo ali para mim... O meu tinha 1 ano e 1 mês. Deus! Já Olha andava, só. já falava. E, de repente, Deus levou. Foi um período muito difícil da minha vida, quando nós perdemos o nosso bebê. E foi um momento que o Sandro entrou em crise. O Sandro ficou zangado com Deus, ficou de mal com Deus e ficou afastado da presença do Senhor por 5 anos. E eu caminhando sozinha. Depois de 5 anos, ele retornou para a presença do Senhor. E eu acho que no ano seguinte, ele foi para o seminário e eu fui para o seminário junto com ele. Né? Foram 5 anos para que eu aprendesse. Eu entendi que Deus quis me ensinar o que é não ter um marido cristão evangélico. O que é ser uma mulher de um homem desviado. Porque hoje eu posso aconselhar, né? Hoje eu posso falar com a mulher o que é ser casado com um homem sem Deus. Porque o Sandro parecia que nunca tinha ouvido falado de Deus. Que o Sandro ficou revoltado com Deus porque Deus levou o nosso bebê. Né? Mas glórias ao Senhor, que depois Deus ministrou a ele, né? O que Deus fez em nossas vidas, né? Que ele mesmo costuma dizer que ele foi ensinado que era só pedir que Deus dava, era só pedir que Deus dava. Faltava o quê? Conhecimento, ele só ouvia, né, falar. Por isso que é bom a gente estudar. Ele sabia qual era boa e agradável, mas não sabia qual era perfeita. Não, né? ele não sabia.
A perfeita que Vontade de é Deus, ele complicado, né? desconhecia. E É. por isso ele ficou chateado com Deus. Porque a gente imagina assim, é boa, é perfeita, é agradável, né? Agora, mas na verdade, queridos, quando ela chega a ser perfeita e agradável, é porque não é a nossa vontade. De fato, é a vontade do Exatamente. Senhor. E Ele é soberano, né? Mas o nosso tempo está acabando. Ah. A nossa convidada estava bastante nervosa, Mas né? nem parece, porque Ah, aí eu não tinha dúvida, né? A gente falou com a Elisa, a carga horária que ela tem de microfone, ela ia tirar de letra. Mas eu acho que é importante a gente dizer, né? O que que você aprendeu hoje? Eu aprendi muita coisa. nossa, muito, muito, Fala muito. aí, o que que Não, marcou eu para falei você? assim, não somente hoje, né? A pastora Cláudia tem me ensinado muito, tem, assim, me incentivado também. Eu vejo também a força que ela tem ali no Ministério com as Mulheres. Hoje aqui eu aprendi que se eu já admirava, pastora, a sua história, né, a sua trajetória ali, hoje eu admiro mais, ainda mais. No meu caso, né, foi uma perda gestacional. O seu com uma criança que já tinha nascido, já estava há um ano. Então, assim, eu entendo que isso é muito mais complicado do que o que eu passei até. E o fato de você caminhar sozinha, né, durante esses 5 anos, eu falei, nossa, isso daí, para mim, assim, é uma lição e tanto. Porque na hora que a gente não está sendo, vamos dizer assim, agraciado com a vontade de Deus ser igual a nossa, É é a verdade. hora mais difícil, é a hora que a gente precisa realmente tirar ali a nossa verdadeira motivação. Eu perdi o meu filho e perdi meu companheiro de fé por 5 anos. Mas continuei ali, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Eu acho que a gente aprende a cada dia, né, Elisa, aqui Nossa. no seminário, com E cada no um que podcast. vem. No podcast. No Obrigado. seminário também. Também, né? Obrigado, a correção. Aqui no podcast, na mesa, a gente aprende muito com cada um. Eu acho que o que marcou para mim, realmente, é esse espelho que você tem, que tudo que você faz parece fácil. Parece que você faz com facilidade, porque primeiro tem um favor de Deus. Segundo, a gente sabe que não é nada fácil. A gente sabe que é muita batalha, é muita luta. Mas você faz isso transparecer de que é fácil. Mas acho que porque além de você ter esse prazer em fazer, você tem o prazer de fazer e você tem o favor do Senhor, né? E a sua história junto com a do Sandro é uma história muito linda, né? É uma história muito Amém. bonita, que tem os seus desafios, que a gente aprendeu aqui, mas que juntos ali vocês superaram esses obstáculos e estão aí nessa caminhada pastoral. E, para finalizar, acima de qualquer título, acima de qualquer reconhecimento humano, é nítido que vocês têm essa simplicidade, esse carinho, essa paixão pela denominação, como você falou, pelo acolhimento, e você não se importa com o título, né? Não. Você não se importa com o título, e eu acho que esse maior exemplo veio do nosso Senhor, né? Ele, se tem alguém que não se importou com o título, foi o nosso Jesus, foi o nosso Senhor e Salvador, porque ele abriu mão de todo o título que ele tinha e se fez como um de nós, sentou com homens e mulheres, com publicanos, com fariseus, com pessoas de toda a classe social, pessoas com título, sem título, com estrutura, com bens, sem nenhum, sem nada, e ele se fez um de nós. E esse acho que é o maior ensinamento. Primeiro, é o coração de servir, é isso que eu vejo muito na sua vida, o coração de servir, o prazer, a paixão, o favor de Deus e a simplicidade. E eu acho que o que você não busca, Deus te dá. Amém. O que você não buscou, que foi o título, foi o que Deus te deu. Como Salomão, o Senhor falou, a gente aprendeu na última lição com o nosso pastor André, Salomão, ele não pediu o título, ele não pediu riqueza, bens. mas o Senhor foi lá e falou assim, olha, já que você não pediu isso aqui, você vai receber isso e muito mais.
Eu acho que o que você não buscou foi o que o Senhor te deu, que foi autoridade e reconhecimento na terra. Porque reconhecimento no céu você já tem. Amém. E eu sim, gente, eu sou apaixonada pela nossa denominação. Eu costumo dizer, eu mudo de igreja, mas não mudo de denominação. Né? É uma denominação forte, né? Licenciada verdadeiramente na palavra, né? O símbolo, perdão, da nossa denominação, né? A Bíblia aberta, né? Com a sigla em cima, o ECB. Eu sou apaixonada, então, desde já eu quero agradecer o pastor Euribes, que tudo começou na minha vida congregacional, foi na igreja congregacional em Bom Sucesso. Agradeço aquela igreja que me abraçou com amor, com carinho. Amo vocês, IEC em Bom Sucesso. Quero agradecer o meu pastor, André Nascimento, também, que me dá um apoio, sabe, que me ajuda e que acredita, né, no meu trabalho. Quero agradecer o meu maridão. Se eu sou a mulher que eu sou, devo muito a ele. Se você é mulher de Muito a fé, é ele. porque o Sandro está de pé. Ih, gostei dessa. Né, o Sandro fez eu crescer muito espiritualmente, dentro da palavra de Deus. Então, aprendo muito com ele, né? Eu não sei, Elise, mas tem coisa que o Sandro prega que depois eu prego também. Eu pego cola também. Eu aprendo muito com ele. Aprendo muito com ele, ele sempre traz uma novidade nas pregações dele que eu pego para minha vida e também ministro. Já que somos um, né? E exatamente. Não está copiando. Você sabe. Exatamente. Então, eu sou grata a Deus. E nada e nem ninguém pode roubar, né, a unção que Deus derramou sobre a minha vida. Hoje, com meus 51 anos, eu não tenho dúvida que Deus tem um chamado na minha vida e que eu tenho muito ainda para fazer, né, em favor do reino de Deus. Por isso que eu estou aqui na terra ainda, né? E eu estou pronta. Eu costumo dizer que eu estou pronta. O que Deus colocar na minha mão para fazer, eu faço. Porque eu sei que é Ele que garante. Não sou eu. Amém. Não é porque eu sou a Cláudia, que eu sou sagaz. Não, é Deus. Deus, tudo é Deus. Se eu faço um congresso, quem dá o tema é Deus. A música do congresso, quem dá é Deus. Tudo que vai ter no congresso é Deus que dá. E quem ainda não se inscreveu no congresso, ainda tem vaga? Ah, posso fazer o convite? Pode, com certeza. Então, deixa eu falar com vocês, mulheradas e homens, né? Porque este ano, o nosso congresso da 23ª Associação de Igrejas Congregacional não será só de mulheres, será de homens e mulheres. Será realizado quando? No dia 27, 28 e 29 de outubro. Vai ser um congresso maravilhoso no sítio Vila Nova, no bairro Parque Fluminense. Olha, investimento não é caro, porque a gente gasta muito dinheiro com coisas que a gente nem precisa. Imagine você gastar R$ 550 em um congresso que vai te alimentar, que vai te fortalecer plenamente. Quem irá ministrar para as mulheres? Professora Rosângela. Professora Rosângela é uma benção, professora do nosso seminário congregacional lá em Bangu. Ela é 10. 10. Quem conhece? Quem conhece, né? Nota 1000. Aí, ó, nota 1000. Quem vai ministrar para os homens? O meu amigo pastor Ezequiel. Nota 1000 também. Não, 1000, né? Esse pastor é uma benção, nosso pastor. E ainda tem vaga para as mulheres e para os homens também. É isso. Nossa, Nós estaremos lá, Ministério de Louvor, frutificar. Gente, né? Deixa eu dar testemunho também, ainda dá um minutinho? Tá. Gente, eu sou assim grata a Deus por ter me apresentado esse Ministério de Louvor da IEC em Pauliceia. Como eles abençoam a minha vida. Elise, as suas ministrações são divinas. Vem de Deus, Deus que te usa.
né? A gente sente a presença de Deus, a gente vê a unção que Deus derrama sobre vocês quando vocês estão ministrando. E depois que cai sobre vocês, é nitidamente, respingue nós. É maravilhoso. Que Amém. Deus abençoe esse ministério de louvor a cada dia. Ó. E esse ministério aqui que eu estou dando testemunho, ele estará conosco, esse ministério de louvor. Qual o nome? Ministério de Louvor Frutificar. Isso aí. Estaremos lá dando fruto. Estará conosco no nosso congresso em outubro, ministrando sobre as nossas vidas, que será um congresso muito diferente, né? Em nome de Jesus. Isso. Só um spoiler, falei certo, spoiler. É. O tema, intimidade. Eita. O negócio vai ser Nossa. forte. Maravilhoso. Muito forte. Para a glória de Deus. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Pena que a gente está preso ao Cronos, ao relógio, É mas verdade. foi um prazer bater esse papo. E como a gente sempre diz, a gente espera que tenha feito nexos para você, né? É verdade. A gente quer agradecer imensamente a sua audiência. Queremos que você possa estar sendo abençoado aí do outro lado, assim como nós fomos abençoados aqui. A gente está aqui sempre trazendo um convidado, uma convidada que possa estar acrescentando algo na sua vida espiritual. A nossa vontade é que você possa continuar caminhando essa trajetória que você tem trilhado com o Senhor Jesus. E se você ainda não começou essa trajetória com Jesus, está mais do que na hora de começar. Tá bom? Já começa desde já. Já começou no meio do podcast, você só não percebeu. E você, mulher de Deus, que tem um chamado, não teme não. Avança para a glória de Deus. Amém. Amém. Então, fique com Deus. Abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.